Tá gravando? Tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Larissa, sou do segundo ensino médio da Escola SESI e a gente vai hoje abordar a geografia. Matéria de geografia, a gente vai falar sobre geografia e território. A gente vai falar o que é geografia, em que aspectos a geografia é dividida, como a geografia trabalha, onde ela trabalha, e território a gente vai ver um pouquinho da definição de paisagem, entre outros tópicos. Para começar, o que é geografia? Eu não tenho como resumir mais do que está nesse slide, é basicamente o que está escrito aqui. Geografia é uma ciência que vai estudar os fenômenos naturais e humanos que acontecem no planeta Terra. É basicamente isso. Ramos da geografia. A geografia se divide em dois ramos, que é a geografia física e a geografia humana. Geografia física ela vai estudar sobre os fenômenos naturais que acontecem, enquanto a geografia humana, como o próprio nome diz, vai estudar os fenômenos humanos que acontecem na superfície da Terra. E métodos que a geografia utiliza. O primeiro método é observar elementos naturais e humanos e identificar questões e problemas que estão ocorrendo. Segundo tópico é localizar onde esses fenômenos ou onde esses problemas estão ocorrendo. O terceiro é descrever esses elementos com mapas, gráficos, quadros, estatísticos e etc. Basicamente, então, o primeiro, ele vai procurar o problema, ele vai identificar o problema, localizar o problema e ele vai descrever esse problema em mapas gráficos para que seja mais fácil de entender. E o quarto, eles já vão procurar uma resposta para solucionar esses problemas que foram levantados e encontrados. Técnicas que a geografia usa. Tem dois tipos de observação desses fenômenos que podem ocorrer, que é a forma direta e indireta. A direta é simplesmente olhando esse problema, anotando com base no seu conhecimento, e a indireta é procurar um pouquinho mais de conhecimento, seja em documentários, gráficos, estatísticas, base de dados, imagens, livros, filmes e etc. Procurar mais sobre informações para, assim, ter uma opinião forte. Objeto de estudo da geografia. Ela tem 3 domínios, que é a litosfera, hidrosfera e atmosfera. Litosfera é toda a parte exterior da Terra. Hidrosfera é toda a água que existe no planeta Terra, seja ela sólida ou líquida. E a atmosfera é a camada gasosa que envolve o nosso planeta. Agora a gente vai partir para o território, a definição de paisagem. Bom, a paisagem é um espaço constituído por elementos naturais ou humanos que eles vão interagir entre si sofrendo constantes transformações, seja paisagem pode ser uma casa em um campo, ou só um campo, ou só uma casa, enfim. Planos de observação, perdão. A gente tem 3 planos. Primeiro plano, plano intermédio e plano de fundo. Agora a gente vai para os elementos de uma paisagem. A gente consegue encontrar sempre 2 elementos em uma paisagem, que são os elementos naturais e os elementos humanos. Os elementos naturais são paisagens sem qualquer intervenção humana, e elementos humanos resultam da ação humana, que tenham elementos humanos ali, por exemplo, uma casa mesmo. Voltei sem querer. E aqui a gente tem a classificação de uma paisagem. A gente tem 3 tipos de paisagem: paisagem natural, paisagem predominantemente natural e paisagem humana ou humanizada. Paisagem natural, que não sofre nenhuma intervenção humana. Então, é literalmente você... Como que eu posso dizer? Uma floresta, por exemplo, uma floresta preservada é uma floresta que não sofreu nenhuma intervenção humana. Paisagem predominantemente natural. Tem elementos humanos, mas o predomínio é de elementos naturais. E a paisagem humana ou humanizada são elementos naturais que se destacam ou se predominam naquela imagem.
as paisagens humanas podem ainda ser classificadas como rurais e urbanas. As paisagens rurais são campos de cultivo de plantação, pasto de pecuária, silvicultura e habitações dispersas ou em pequenos aglomerados, algumas comunidades assim meio afastadas. Urbanas é a área da cidade é uma área totalmente voltada para a humanidade, que tem grande densidade de edifícios, tem comércios, tem muitas casas, é realmente uma cidade. E é basicamente isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha te ajudado. É isso. Deixa eu só tirar do F11 aqui. E muito obrigada por assistir até aqui.